Meus queridos e amados irmãos, é com alegria e também com satisfação que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio que Ele me concede de retornar a esta casa de oração, mais uma quarta-feira de louvor, de adoração ao nosso Deus e também de quebra de maldição, em nome do Senhor Jesus. Para mim é uma honra e eu sou grato a Deus e tributo a Ele a honra, a glória, o louvor e também a adoração. Quero glorificar a Deus pela vida da pastora Aurelina, que Deus continue abençoando sempre, sempre, em nome de Jesus. Fortalecendo, dando graça, saúde, vigor, sabedoria, visão, para que todos os propósitos continuem sendo estabelecidos através da vida da senhora. Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando os demais companheiros. Presbítero Sandro, Deus abençoe. Glória a Deus. Cada membro, cada congregado, Deus abençoe. Queridos, eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 10. O versículo é o 27. Os internautas que estão acompanhando a parte do Senhor, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, amigos. Você que está visitando, saiba que está no melhor lugar que você poderia estar. Posso ler, meus irmãos? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Assentai-vos. Boa esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Que o meu irmão e minha irmã estejam atentos. Eu costumeiramente peço à igreja que sempre estejam orando. Eu rogo as orações dos irmãos para que o Senhor use de misericórdia mais uma vez e se digne em abrir a porta da palavra e continue falando nessa noite, segundo a nossa necessidade, em nome de Jesus. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, porque nós vamos encontrar Isaías profetizando acerca do Messias, acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E podemos ver que foi um ministério muito frutífero, profícuo, porque Deus honrou toda a trajetória do profeta Isaías. E aquilo que Deus falava através da boca de Isaías se cumpria. Tudo aquilo que Deus falava usando a boca do profeta Isaías se cumpriu. Dia que se cumprir. Louvado seja Deus. E o capítulo que lemos, o capítulo 10, o versículo foi o 27, fala exatamente de jugo que será despedaçado. Louvado seja o nome do Senhor. O jugo que será despedaçado. E aí fica aquela pergunta, jugo? O que é jugo? Embora que a maioria aqui entendem, não é? Que jugo não é coisa boa, não é? A palavra já está dizendo jugo, não é? E a gente ouve muito isso, olha, não vai dar certo porque é jugo desigual. A gente não ouve isso, não é? Olha, isso aí não vai funcionar não, isso aí vai ser um jugo na vida dele, isso vai ser um jugo na vida dela. Então a gente já tem esse entendimento de que a palavra jugo não se refere a algo bom. Mas quando a gente vai estudar um pouco acerca, não é, da mesma, nós vamos entender o seguinte: o que era o jugo? Era uma peça de madeira que um carpinteiro, geralmente quem tinha, né, habilidade, não é, para trabalhar com a madeira, ele construía aquela peça. Era uma peça única que era colocada no pescoço do boi ou da vaca. Só que eram dois, juntava, no caso, as duas vacas, os dois bois, o boi e a vaca, não importa, e colocava aquele jugo, vinha com aquela peça de madeira e numa vaca encaixava no pescoço e ao mesmo tempo no pescoço da outra vaca. Aquilo era que era o jugo. E qual era, não é, a intenção? Era exatamente para permitir que o animal fosse dominado.
era para dominar o animal, era para controlar o animal com mais facilidade. Por isso que se usava o jugo na hora de colocar o carro, né, que tinha o carro de boi, para transportar alguma coisa. Então, aquele boi que ficava na frente do carro para puxar, eles tinham que se submeterem, né, tinham que colocar esse jugo para poder, então, o condutor ter uma facilidade de domínio. Ele tinha uma facilidade de controle. Então, aquela peça de madeira que era o jugo proporcionava isso. O condutor do carro não tinha muita dificuldade de controlar aqueles animais. Tanto na hora de andar, não é? Na hora de avançar, como na hora de parar, na hora de ir para a direita, de ir para a esquerda. Então, todo aquele controle era realizado através do uso do jugo. Se tirasse aquele jugo, não tinha como ele ter o controle dos dois animais. E geralmente, a depender do carro, tinham 4 animais, até 6. Se fosse um carro grande, né, com a capacidade de carga maior, tinha até 6 animais, 6 vacas ou 6 bois, enfim, tá, vamos lá. E todos aqueles animais, eles andavam de forma sincronizada. Eles andavam iguais. Eles se movimentavam ou para a direita ou para a esquerda também iguais, tudo sincronizadamente. E isso só era possível através do jugo. Tá entendendo? Meu Deus, o pastor Wilton quer chegar aonde? Jesus sabe. Ele é quem sabe de todas as coisas, não é? Aleluia. Louvado seja Deus. E amados irmãos, e ali era uma espécie exatamente de... seria como, não a escravidão, mas um domínio. Entendeu? Um controle. Tudo que a pessoa queria fazer com aqueles animais, fazia. Porque sobre aqueles animais estava um jugo. Sobre aqueles animais pesava um jugo. Nós estamos em um culto titulado Quebra de Maldição. Quebra de maldição. Como é que ele conseguia dominar os animais? Tudo que ele queria fazer, que os animais fizessem, realmente ele conseguia. Exatamente por causa do jugo. Enquanto os animais estivessem com jugo, tudo que o condutor desejasse, ordenasse, eles tinham que obedecer. Porque sobre eles pesava um jugo. Sobre a caminhada, a trajetória deles estava um jugo. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me trouxe aqui e te trouxe também nessa noite. E tenha certeza que o Senhor, nesta noite, Ele despedaçará jugos aqui nesse lugar. E você vai começar a entender já. Glória a Deus. Porque jugo não é coisa boa. Jugo retrata domínio. Jugo retrata possessão. Jugo retrata o quê? Controle. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu vou perguntar para mim mesmo. Não vou perguntar para a igreja não, porque eu tenho um juízo. Vou perguntar para mim mesmo. Quem é que me controla? Quem é que me domina? Isso. Os irmãos estão falando de Jesus, amém, correto. Mas eu queria ouvir o Espírito Santo. Já ouvi o Espírito Santo aqui atrás. Vamos lá. Quem é que dita as regras na minha vida? Aí você vai dizer, Espírito Santo, vamos lá. Quem é que tem o controle da minha trajetória? Quem é que dita a primeira palavra? E a última? Quem é que manda? Será? Eu estou falando de mim. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória! Porque coisa boa é ser dominada, dominado, controlada, direcionada, orientada pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa é na hora da peleja. Como é que o Espírito Santo, e aí, na hora da guerra, na hora dos enfrentamentos, será que o Espírito Santo continuará no domínio? Será que ele vai continuar no controle na hora que fica nervosa? Porque pastor também fica nervoso. Fica. E ovelha nem se fala. Louvado, você fica ou não fica? Meu Deus, tem dia que a ovelha está nervosa. E tem dia que só Jesus na causa. Valei-me, meu Deus do céu. Aleluia. E aí o Senhor dos Exércitos me trouxe aqui. Ô glória. Qual é o jugo que está me dominando e te dominando? Pastor, ainda não estou entendendo direito. Bora. Vamos lá.
Há um dos jugos que isso, irmãos, tem dificultado a caminhada de muita gente. Sabe qual? Vamos lá? Como é o nome do jugo? Isso. Misericórdia. Isso é jugo, pastor? O condutor, ele tinha que usar aquilo ali para poder lhe manter o domínio, a possessão, para poder ter controle e dizer, olha, o controle é meu, o domínio é meu. Irmão, tem gente que é uma bênção. Agora pisa no pé dele, pisa no pé dela. Existe o quê? Mas pastor Emílio, pisar assim, em que sentido? A gente precisa entender uma coisa. Enquanto eu e você estivermos aqui, nós não estaremos isentos de enfrentar, irmãos, dificuldades. Não estaremos isentos de enfrentar as tempestades da vida. Por exemplo, tem alguém aqui hoje que já enfrentou dificuldades seríssimas. Eu, antes de vir para cá, tive que administrar uma situação lá em casa que cheguei com a cabeça doendo. Glória a Deus que Jesus já foi embora. Eu tive que administrar uma situação, sabe? E eu parei assim, olhei para um lado, e eu disse, rapaz, é brincadeira, vou pregar sobre jugo. Olha o que está acontecendo aqui. Já para mim tirar paz. Já para mim ir para a igreja, já para mim conversar, lá vai Jesus de Nazaré. Vixe, pastor, você está pensando que pastor não está muito para mim? Oh, meu Deus, e aí eu parei e disse, olha meu pai, como o inimigo é estrategista, já para poder exatamente dizer, não, como é que você vai pregar uma coisa que nem você está sabendo viver? Que nem você está vivendo direito, como é que você vai conseguir pregar? E eu entendi logo, eu digo, epa, em nome de Jesus, está repreendido, bora, anda, todo espírito de contenda, em nome de Jesus, saia, toda dissensão, em nome de Jesus, todo espírito de divisão, em nome de Jesus, saia, todo espírito contrário para causar desconforto e gerar turbulência, em nome de Jesus, saia. Que é isso? Jugo. E quem é que trabalha com isso? O diabo, Satanás. O jugo aponta para ele, que é exatamente essas coisas. Que ele trabalha com muita força nessas coisas. Pastor, e como é que eu não estou conseguindo ser bem sucedida naquela área? Por quê? Vou lhe dizer, certamente existe algum jugo que precisa ser. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Aleluia! Certamente não. Mas como assim? Pode observar quando você for fazer uma análise, ou para e faz uma retrospectiva somada a uma introspectiva. De vez em quando eu tenho que fazer isso. Eu sento e digo, peraí, eu tenho que olhar para dentro de mim. Aí eu olho para dentro de mim, eu faço uma introspectiva somada a uma retrospectiva. E vou analisando, isso aqui está certo, deixa eu ver, isso aqui está bom, deixa eu analisar aqui, essa atitude está certa, isso aqui não está, isso aqui está exagerado, isso aqui realmente não está batendo, aquilo ali o Espírito Santo não está se agradando, com certeza o Espírito Santo não está aprovando aquela outra parte ali, aquele negócio acolá, o Espírito Santo certamente já deve estar triste, aquilo ali eu acho que o Espírito Santo está aprovando, não está? Então peraí, aquilo que realmente o Espírito Santo de Deus está aprovando, que ele está se alegrando, é bom, eu vou manter. Agora aquilo que não está sendo aprovado por ele, que não está edificando a minha vida, eu preciso quebrar. Não está ajudando? Tá não, quebra. Está somando? Não está não, quebra. É jugo. Está contribuindo para o bem? Pior que não, está contribuindo para o mal. É um jugo, quebra. E como é que se faz isso? Interessante, né? O povo de Israel, como não estavam na posição que Deus gostaria que eles estivessem, aí sabe o que Deus faz? Deus levanta os inimigos, uma nação dos assírios, um povo violento, um povo cruel. Os assírios, irmãos, eram um povo sem misericórdia. Eles não tinham piedade, eles eram cruéis. Deus levanta os assírios
para poder pesar na vida do próprio povo dele o que nós estamos pregando nessa noite, um jugo. Qual era o jugo de Israel? Os assírios. Por quê? Porque Israel não estava na posição. Israel não estava no centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus estava orientando não estava obedecendo. Aquilo que Deus havia determinado não estava sendo cumprido. Aquilo que era ensinado não estava sendo praticado. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, na igreja é muito bom. Ou coisa maravilhosa é ser crente aqui dentro, irmãos. Porque o ambiente é propício. Isso é bom demais. Aqui dentro é o melhor lugar para ser crente. Maravilha, porque é oração, é louvor, é palavra, é testemunho. É assim ou não é? É coreografia, às vezes tem jogral. E tudo contribui para o nosso bem, para a nossa edificação. Agora, irmão, lá fora, manter essa identidade na faculdade, diante de um sistema diabólico, onde a gente percebe com muita força que o inimigo tem investido pesado nessa área. E para me manter a minha identidade, a minha firmeza lá na rua, lá no bairro, no seio da minha família, para minha família entender, não, fulano é diferente, fulana, veja que é desafiador. Aí quando alguém não consegue fazer isso, aí Deus diz, espera aí, eu vou permitir alguma coisa acontecer na vida dela, na vida dele, para ele entender e ela entender que eu estou chamando a atenção e eu quero que realmente haja mudança nesse negócio. Aleluia. O culto, como é o nome do culto? O tema? Quebra de maldição. Tem gente que quando se ira, xinga. E quando se abre a boca e fala um palavrão, o que acontece? No reino espiritual, no mundo espiritual, ali acabou-se de abrir uma brecha e foi gerado o que a gente chama de legalidade. Aquela legalidade passará a acompanhar a vida daquele crente como um jugo que precisa ser. Às vezes surge um clima desconfortável e a pessoa se ira. Pastor, ira é pecado? Não, a Bíblia diz que irar não é pecado, não. O problema é que tem gente que quando se ira, da ira faz o quê? Peca. Irai-vos, mas não? Então, a questão é essa. Porque às vezes alguém não tem um controle, não tem um domínio, que é o que a Bíblia fala de fruto do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, a temperança. E aí vem a ira. E da ira, quando pensa que não, a pessoa já está falando o que não é para falar, já está fazendo o que não é para fazer, já está agindo de maneira que não é para agir, já está tomando atitudes que não é. E o pior são decisões que tomes, meu Deus, como é que é isso? Só por causa de uma situação lá atrás que gerou um certo desconforto, que provocou uma ira, e dessa ira tornou-se um que precisa ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, coisa boa, é que painho na igreja é tão legal, é tão paciente, ele é tão amoroso, ele é tão educado, e eu quero painho assim também lá em casa. E eu já falei, oh, coisa linda, oh meu Deus, manhinha na igreja é uma santa mulher de Deus, e ela abraça, e ela sorri, e ela levanta a mão, e ela dá glória, e ela dá aleluia. Oh meu Deus, como eu desejo manhinha assim também lá em casa. Misericórdia. Será que eu ainda vou vir de novo? Eu vou até beber água. Glória a Deus. Aí o que é que Deus fazia, irmão? Quando Deus percebia que o povo estava passando do limite, o que é que ele fazia? Ele levantava os próprios Meu Deus, é isso aqui que eu fico assim, meu Deus, como é que isso aqui? Jesus, faz Espírito Santo, coloca isso aqui dentro da minha cabeça que eu não consigo entender, não. O Senhor levantava os inimigos. O Senhor levantava os inimigos do próprio povo de Deus para poder vir e colocar um jugo. Aí até que o povo ia. Dá mais não, chega!
Meu Deus! E Jeová só olhando. E olhando, porque ele nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Deus permite, mas o controle soberano está onde? Está na palma da mão, ele que manda. No céu, na terra, nos infernos. É Deus que manda. Que história é essa? Ah, mas é porque o diabo pinta e borda. Conversa. Tudo ali, ele não move uma palha sem que Deus não permita. Por isso que coisa boa é ser crente. Coisa boa é estar debaixo das sombras do onipotente. O diabo até se levanta, ele até tenta, ele até arma arapuca, ele até prepara armadilha, ele até arquiteta o precipício, mas Deus dá o livramento. Ele não dorme. Aleluia! Coisa boa é ser crente, mas crente fiel. Coisa boa é ser crente, mas crente liberto. Coisa boa é ser crente, mas crente salvo. Aleluia! 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 E aí, irmão, a gente vai vendo algumas coisas na caminhada, né? Uma irmã na igreja já separada, era dirigente do círculo de oração, irmãos. A irmã, uma bênção, um instrumento na mão de Deus. Lá vai, lá vem, passa o tempo e pererê, parará. Quando pensa que não, a bomba estoura. A irmã fumava. Meu Deus, como é que é um negócio desse? A irmã fumava. Veja, a irmã era uma bênção. Mas pastor, como é que pode um trem desse? É uma bênção? Como? Pois é, mas ela tinha um... Glória! Aleluia! E aí? Quando o povo reconheciam que realmente estavam fora da posição, que precisavam mudar, que tinham que se converter, que tinham que se aproximar, se humilhar, pedir perdão a Deus. E a Bíblia diz que o povo se humilhava com rogos, com jejum, com oração, se prostravam, se arrependiam dos seus pecados. E quando ali aquilo era feito de forma sincera, aí Deus respondia. E sabe como é que Deus respondia? É isso aqui que eu me amarro. Deus levantava uma nação mais poderosa que estava fazendo o jugo. No caso aqui, Deus levantou Babilônia. Uma nação mais poderosa do que a Síria. Aí, quando Israel reconheceram, peraí, esse negócio está certo não. Ah não, isso aqui está errado. Esse meu comportamento, não, isso aqui Deus não está aprovando não, não está não. Eu tenho certeza, eu preciso mudar. Eu preciso parar de assistir aquelas programações que não estão trazendo nenhuma edificação para a minha vida. Eu preciso acabar com aquilo ali. Eu preciso sentar com aquele camarada e ter uma conversa muito direita com ele. Porque já que ele não quer casar, já que ele não quer firmar uma aliança verdadeira para a gente fechar essa brecha, porque isso aí está um jugo. E eu já conversei várias vezes e não quer viver a vida maritalmente, um negócio que Deus não está aprovando. Peraí, que negócio é esse? É por isso que é um quebra-quebra de coisa aqui em casa. O dinheiro não dá, é uma luta dos infernos. Que diabo é que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso, meu pai? E o Senhor dizendo, eu quero quebrar o jugo. Quando Israel entendeu, o Senhor, pronto, Israel, beleza, assírios, se prepare, babilônicos, levantem, prepare as vossas armas e se levantem contra os assírios. A Babilônia levantava e vinha pelejar. Aí os assírios tinham que deixar Israel quieto, porque agora eles já estavam muito ocupados para guerrear contra Babi. Quem fazia isso? Deus, para quebrar o jugo. Deus levantará os próprios inimigos para guerrear contra os seus inimigos, para lá na surefônia que faz lhe conceder vitória, e esse jugo ele cairá por terra em nome de Jesus. Creia. Ou seja, ele levantava um exército inimigo para guerrear contra outro exército que era inimigo também. Olha para isso. Que Deus é esse? É um Deus terrível. É um Deus que peleja as nossas pelejas. É um Deus que guerreia as nossas guerras. Ei, agora olhe para cá. Quem está na mensagem, quem está acompanhando atentamente pode dizer aleluia. Porém, para que isso tudo viesse a acontecer, primeiro o povo tinha que fazer o quê? Tinha que se arrepender. O povo tinha que se arrepender dos seus pecados e se converter de verdade. Aí quando isso acontecia, aí Deus enviava o livramento. Por quê? Por que Deus enviava o livramento? Por causa da unção.
Repete comigo essa palavra, diga unção. Isso, o ensaio foi 10, mas vamos lá para valer? Já! Agora para estremecer a estrutura desse templo, toda a igreja já! Este é o grande mistério. Jugo só se quebra através da... E unção só terá quem tiver uma vida alinhada, alicerçada, oh glória. Quem tiver uma vida completamente aliançada com Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. O que quebra jugo é a unção. O que despedaça o jugo é a unção. Como assim? Vou dar um exemplo. Você trabalha num local, aí tá aquele pessoal lá, aquele grupinho no momento que tá, aqueles horários que sempre tem, né? Aqueles horários de intervalo e tal, coisa, e tá aquele grupinho com aquele diálogo, sabe? Aquela conversa pejorativa, sabe? Aquelas palavras que você entende o que eu tô falando, tá entendendo sim ou não? A gente ouve muito isso, ouve muito lá fora. Aí tá lá aquele grupo e todo mundo e outro, e agora com as redes sociais é que o negócio virou uma verdadeira salada de fruta, para não dizer uma lama, né? Vira uma lama, porque junta a chocarrice, não é? E aí vem as imagens e um abismo chama outro, e tá lá todo mundo naquela maior orgia, naquela maior algazarra. Aí chega você, meu querido irmão, chega você, minha querida irmã, e quando se apresenta no ambiente, alguém diz: eita, fulano chegou, fulana chegou, vai, para aí, tira, todo mundo calado. Sabe o que aconteceu? A sua presença, a unção de Deus na sua vida fez o que ali? Despedaçou aquele jugo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Aí tem um aniversário, é de alguém da família, né? Aí lhe convidaram, aí disseram: olha, a gente convidou fulano, fulana, mas ele é crente, ela é crente. E agora? Vai vir? Vai. Ei, se fulano vai vir, quer um conselho? Rapaz, não é bom ter cerveja não, porque ele vai vir, e ele é crente, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Então vamos só ficar, vamos nos conter com os refrigerantes, vamos nos conter com o suco, e deixa o uísque de lado dessa vez, deixa a cerveja de lado. Ou seja, a unção de Deus, a presença de Deus na tua vida acabou de despedaçar com aquele jugo. Agora, se for um crente, eu vou falar com amor, viu? Com respeito. Se for um crente camaleão, que é isso, pastor? Ele muda de cor de acordo com o ambiente. E tem, agora não tenha. Oh, meu Deus do céu. Pastor Emílio, vai devagar. Ô, irmão, pelo amor de Deus, fique atento. Tem. Como assim, pastor? Muda de cor. Chega no ambiente, o pessoal está naquela conversa pejorativa, aquelas frases que o Espírito Santo de Deus repudia, que Deus vomita, que embrulha o estômago. Aí o crente chega, vê o ambiente pesado, o que é que ele faz? Isso aí é o crente que muda de cor. Aí, eu tenho uma piada aqui melhor. Vocês precisam saber. Eu me lembrei de um aqui que essa é de arrebentar. Aí todo mundo assim, upa, e conta. E aí conta e todo mundo que e o pessoal aí que a gargalhada. E aí a pessoa que está lá, que diz que é servo de Deus ou serva, se achando que está de bem na fita, e os céus dizendo: esse jugo precisa ser quebrado. Eu saí de um curso de teologia por causa de um professor que falou uma piada. Mas uma piada, irmãos, que eu nunca imaginaria que um professor, pastor, tinha coragem de falar um negócio daquele no curso teológico. Eu olhei para ele e disse: ô filho de... Aí quase falando besteira, né? Que ele pode falar besteira, né? Eu disse: quer saber de uma? É melhor sair do ambiente. O ambiente está pesado. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o que é que Deus faz? Como Deus é um Deus amoroso, e Deus ele não quer perder a alma, aí Deus cria situações para chamar a atenção e dizer: ei, vou perder você não, viu? Não vou lhe perder. Não vou.
E aí Deus começa a usar, criar situações para poder a pessoa entender e até se achegar. Vai se achegando para o propósito que Deus quer. Porque jugo para se quebrar só através da unção. Através de quê? Veja, eu vou ler de novo, ó. Vou ler de novo. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu. Veja que eu nem falei da carga do ombro. Porque o boi, além da carga, porque a carga era nas costas, porque o carro pesa. Aquela parte de madeira que ela colocada ali sobre as costas do boi, que no caso seriam os ombros da gente, aquilo é um peso terrível. Então ele tinha dois jugos, um peso nas costas, que no caso do ser humano é os ombros, e além do peso existia o jugo, ó, o jugo, como diz aqui o texto, ó, aleluia, que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da. Como eu posso entender isso, pastor? Simples. Se achegue a Deus. Pastor, eu estou com dificuldade de uma área na minha vida. Sabe, tem uma área que eu estou com dificuldade de administrá-la. Jeová me trouxe aqui para lhe dizer: se achegue a mim. Vem, meu filho, vem, minha filha, se achega a mim. Se achega, porque quando você se achegar a mim, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, se achegai-vos a Deus, aproximem-se de Deus, busquem a Deus, procurem Deus. E na proporção que a gente faz isso, a Bíblia diz que Ele se achegará a vós. Aleluia, é condicional. Olha que coisa linda, você vem para o culto, glória a Deus, você está se achegando a Deus, e Deus está trabalhando naquela área, que está sendo um jugo, que está sendo um peso, mas creia que hoje o Senhor está mudando sentenças aqui nesse lugar. Oh glória! Você vai ver se o Senhor não vai completar a obra, vai. Continue se achegando a Deus, se achegai, porque quando você se achega a Deus, quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você, e conforme Deus vai se achegando a vós, a unção de Deus, a presença de Deus, quebra os jugos. Aleluia. Já observou, irmãos? Uma coisa linda é quando você chega num ambiente, eu estou falando isso aqui para a glória de Deus. Você chega num ambiente que ninguém lhe conhece, aí você chega, a pessoa vem até você, aí diz assim: com licença, eu queria só fazer uma pergunta, você é crente? Irmãos, eu me alegro quando eu ouço um negócio desse, eu fico feliz. Eita Jesus, eu nem merecia, glória! Aí eu digo: glória a Deus, sou servo do Senhor. Eu logo vi que você tem um negócio diferente. Sabe o que é isso? É um brilho. Que brilho? A unção. Como assim? A presença. Irmãos, eu fui pegar meu filho no colégio hoje, uma mulher andarilha do outro lado da rua pegou o negócio, jogou no carro, e o sangue de Jesus tem. Como é que pode? Ela do outro lado da rua arrumou um negócio no carro que se pega uma andarilha. Eu olhei e disse: é Jesus, já entendi. Mas Satanás, tu está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Esse brilho, essa unção, essa presença que faz toda a diferença, e é o que Deus está nessa noite liberando sobre a tua vida, e você sairá daqui mais reforçado, você sairá daqui mais fortalecida, mais fortalecido, e creia, aquilo que está sendo uma luta, uma peleja para você administrar, tu vai ver que a partir de hoje vai ser mais leve, por causa da unção que está sendo liberada sobre ti nessa noite. Surremano faz. Aleluia, eu creio no poder da palavra. Uma nova unção está sendo liberada. Eu sinto a presença de Deus. Não é para lhe emocionar, não é não. Mas Deus está liberando a unção nova, e vai te dar sabedoria para tu saber entrar, porque aquele ambiente é um ambiente hostil, é um ambiente pesado, é um ambiente tenebroso. Mas Deus te dá nessa noite sabedoria, visão de águia e uma nova unção. E quando você
entra, o ambiente será transformado pela sua presença. Eu trabalhei 12 anos numa empresa. E tinha 2 sócios. Os 2 eram crentes. A gente iniciou a empresa. Muita dificuldade, mas muita dificuldade. O dinheiro acabou. E aí, como é que conclui? O dinheiro acabou na metade. Na metade da empresa. E eu, meu Deus, o que é que faz? Lá vai, lá vem. Eu já era crente. Eles 2 estavam caminhando para a igreja. O negócio arrochou, mas arrochou de um jeito que eles entenderam. A única saída é Jesus. Vamos correr. Aí a igreja aceitam Jesus e cumpre. Irmãos, irmão, Deus é fiel. Por isso que a Bíblia diz que mesmo que o homem, que tu já sabe lá na frente se o camarada vai, né? Ele na sua presciência, ele já sabe de tudo. Mas isso não muda esse atributo de Deus chamado fidelidade. Deus sabia que os meus sócios iriam desviar. Irmãos, Deus abriu uma porta tão grande. Deus mandou uma empresa de Salvador, que a pessoa veio, o dono da empresa, foi fazer uma viagem, não sei para onde. Nessa viagem mudaram a rota, que era para ir para um lugar, eles mudaram a rota, e a rota era para passar exatamente em frente a onde a gente estava construindo, ficou na metade. Quando a gente passou, quando esse grande empresário passou, que viu a empresa, mandou parar o carro. Aí mandou parar, ficou olhando, o que é isso aqui? Informação aqui, informação por lá vai, e deram o contato. Tu pensa que não, o telefone toca. Era esse grande empresário. Dizendo, olha, eu tenho interesse. Interesse de quê? Eu tenho interesse de concluir. Era o ramo de combustível e ele era o dono de uma distribuidora. Olha para isso, Deus mandou o dono de uma distribuidora de Salvador, que ia para não sei aonde, e erraram o caminho, vieram por Aramari e foram entrando em Alagoinhas e se depara com a empresa. Eles aí, pronto, meu Deus do céu, eita Deus lindo. Aí marcou a reunião lá, a gente para lá, irmão, concluindo, essa distribuidora concluiu todo o restante, tudo, até a empresa funcionar. Coisa linda. Com 1 ano e pouco a empresa funcionando, já dando retorno. O que foi que aconteceu? Entendeu, não já? Olha pra cá. Deixa eu te falar um negócio muito sério. Tem pessoas que a fé é condicional. Se apertar, eu busco. Se folgar, eu me afasto. Se o negócio arrochar, eu pago o preço. Se o negócio folgar, eu dou uma escapo. E Deus não trabalha assim. Deus trabalha com fidelidade. Está doendo, irmão? Eu me trouxe aqui para lhe dizer: fique firme, serva. Ou na sua face, Deus vai lhe surpreender. Pastor, o senhor não faz ideia como estão sendo minhas noites e as minhas madrugadas. Eu não faço mesmo não, mas o Deus que te conhece me trouxe aqui para lhe dizer: fique firme, serva do Deus Altíssimo. Fique firme, servo do Deus Altíssimo, que surpresas da parte de Deus, uma fúria está vindo aí. Aleluia! E grande será a alegria, viu? Grande será o regozijo, aleluia! E grande será o culto em ações de graça. E vai dizer: olhe, para que todos vejam e creiam e digam que foi Deus que fez isto. Foi Deus que fez isso aqui, ó. A Deus a honra, a Deus o louvor, a Deus a exaltação, a Deus o engrandecimento, a Deus a glória para todos sempre. Quando o negócio fluiu, que a empresa já estava dando resultado, entrando dinheiro, não era pouco, e aí alguém começou assim: vai descer,
Cuidado quando passar o momento da prova e quando tiver naquele período, sabe? Não se envaidecer. Seja fiel. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que são fiéis no pouco, o que é que Deus faz? Deus diz, olha, se é fiel no pouco, vai ser fiel também aonde? No muito. Aí o que é que Deus faz? Deus alarga as fronteiras. Deus amplia os termos. Deus alarga as fronteiras. Deus amplia os termos. Deus alarga as fronteiras. Deus amplia os termos. Faz. Quem está ligado está entendendo e está recebendo. Lamando for. Continua fiel. Continua sendo fiel. Que um tempo de fronteira largada está chegando aí, viu? Continua sendo fiel. Não arrede o pé. Não se corrompa. Não se misture. Não se venda. Porque o tempo de termos ampliados está vindo aí. Aleluia! Porque Deus não se esquece do trabalho das vossas mãos. Oh glória! O que aconteceu, irmão? Tudo funcionando, pagando as contas, tal, o distribuidor, tudo bonitinho, em ordem. Eu penso que não apareceu um enviado, cuidado, que nem tudo que parece que é. Conhece o provérbio, que nem tudo que brilha? Vigia. Pastor, como é que eu faço? Unção. O segredo é unção. Como assim unção? Unção, visão. Unção, discernimento. Unção, sensibilidade espiritual. Coisa linda, irmãos, é crente sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Irmãos, alguns anos atrás, quando a gente fazia alguma coisa que não era muito agradável, quem tinha coragem de ir no ciclo de oração? Oxe. Não ia não. Vou no ciclo de oração aonde? Vou nada. Quando tinha alguma coisa que a gente sabia que não tinha agradado o Espírito Santo, as coisas vêm quando a pessoa apronta. E tinha ciclo de oração. E quem vai? Oh meu Deus, vai o coelho, vou nada. Por quê? Já sabia que lá Deus iria usar. Mas tem uma coisa. Alguém pode ter mudado, mas Deus não se esqueça. Deus tem os seus remanescentes fiéis. Elias, Senhor, sou eu que restei. Jezabel está com 850. São 850 profetas. São 450 de Azera, não era? E 400 de Baal. Todos comem na mesa de Jezabel. Todos profetizam a favor de Jezabel. Todos estão de acordo com Jezabel. E só eu, Senhor, somente eu que sobrei. Ai meu Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, pode me matar. Pode me matar, que eu não aguento esse jugo. Esse jugo de perseguição, esse jugo de calúnia, esse jugo de pedrada, esse jugo, Senhor, de afronta, esse jugo, Pai, de ser jurado de morte. Me mate, me mate. Aí lá na frente, Senhor, vem cá. Vem cá. Vamos conversar. Ô glória! Quem está no culto, está prestando atenção. Quem está ligado na mensagem, pode dar um aleluia. Vem cá, Elias. Sim, senhor. Preste atenção. Tá bom, senhor. Pode falar. Olha, deixa eu te falar. Tem 850 lá que come na mesa de Jezabel. Só que você está esquecido que eu estou tentando me lembrar quantos era sustentado a pão e água. Pô, meu Deus, teve um profeta que ele escondeu, um homem de Deus que escondeu. Não, ele escondeu, parece que foi 100. Foi 100? Foi 100. 100 profetas. Eu estou tentando lembrar o nome agora da pessoa que fugiu aqui. 100 profetas, ele escondeu e era sustentado a pão e água. Aí você diz, ó, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho Obadias. Foi Obadias. Se colocar aí no computador, você acha rapidinho, né? E aí, irmãos, olha só. Aí ele disse assim, aí o senhor chama ele de Elias, eu estou com 100 escondido. E Obadias está sustentando 100 profetas a pão. Mas deixa eu te falar uma coisa, escute. Ei, Elias, olha pra cá. Você está pensando o quê? Além dos 100 que está lá sendo sustentado por pão e água, eu ainda tenho quantos mil? 7 mil.
Eu tenho 7.000 que não se prostraram, que não se contaminaram, que não comem pão na mesa de... Aleluia. O que é que eu aprendo aqui? Vale a pena ser fiel. Mas eu estou vendo alguém que não está com essa vida toda de santidade e está se dando bem, pastor. Eu conheço umas amigas minhas. Meu Deus, a vida delas é top da galáxia. Eu conheço uns amigos meus, pastor, que tem a vida toda atrapalhada. Mas é tudo bem, ó. A finança está em ordem. O relacionamento conjugal está bem. O relacionamento sentimental está em ordem. Está bem no trabalho. Sendo promovida, ganhando bem. Toda vez tem promoção. Eu disse, meu Deus, como é que pode um trem desse? Ei! O Senhor tem seus 7.000 com 100, 7.100 com Elias, 7.101. Jeová tem 7.101 que não se dobraram, não se contaminaram, não se corromperam, não se venderam, não se misturaram. O que é que a Bíblia está dizendo? Permanece fiel, porque o teu Deus vai te surpreender com algo tão grande que você não encontrará palavras para expressar a sua gratidão. Lemanto, surefos. Aleluia. Aleluia, mas é a unção. Se não for na unção, não vai. Aí, irmão, vem o enviado do Satanás do inferno. Chega na empresa, todo bem vestido, todo de crachá, parecendo um doutor, representante de uma empresa, para colocar um tal de uma freezer para vender essas coisas de refrigerante, de água, um monte de coisa. E aí, irmãos, é porque isso aqui dá um lucro assim, piriri, parará. E eu só, Jesus. Eu fiquei só de butuca, deixa eu só ver o final. Mas foi de certo, porque isso aqui é o seguinte, só a cerveja, o lucro. Aí, ô amigão, é o seguinte, com licença, é assim, ó, a gente aqui todo mundo é evangélico, então não tem como a gente firmar esse contrato não, viu? E a gente agradece e tal, mas não dá certo não, viu? Mas não tem problema porque... Não, amigão, olha, essa empresa aqui foi consagrada para Deus e a gente não pode, hipótese alguma. Eu já tomei logo, e o camarada, irmãos, insistiu. Olha para cá, o diabo, irmãos, Satanás é tão astuto, ele é tão sagaz, que ele tentou o próprio Deus. Porque Jesus, quando estava aqui na terra, de carne e osso, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Não é assim que diz a Bíblia? Ele era Deus. Jesus foi Deus de carne e osso. E Jesus inicia o ministério dele. Como é que Jesus iniciou? Antes de ele dar início, antes dele inaugurar o ministério terreno, Jesus ficou 40 dias e 40 noites fazendo o quê? Jejuando e orando. 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, para depois dar início. E você quer tomar essa decisão e não orou nem uma hora de relógio? Tu vigia, tu tenha paciência. Mas eu estou agoniada, pastor. Eu estou agoniado, né? O Senhor está na minha pele. Por isso o Senhor está dizendo isso. Por isso que Deus me trouxe aqui para lhe dizer: ore mais um pouquinho, jejue mais um pouquinho, espere mais um pouquinho, clame mais um pouquinho, aleluia, porque o único que tem poder para enxergar além da curva é o Senhor nosso Deus. Ô glória, aleluia. E aí Jesus termina, quer que o inimigo venha, o diabo se apresenta, o que é que ele faz? Veja que ele tenta Jesus 3 vezes. A primeira proposta dele foi o quê? Falou para que Jesus transformasse as pedras em pães. Que ele sabia que o Senhor Jesus estava o quê? Depois de 40 dias orando e jejuando, ele estava como? Com fome. Ele estava como? Com fome. Ele vai apresentar a bandeja colorida na área que você está mais vulnerável. Quem entendeu? Aleluia, glória a Deus. Quase todo dia eu tenho que apertar naqueles 3 botãozinhos e dizer assim, como é? Não é ocultar, tem ocultar e bloquear umas imagens, umas coisas do que a gente sabe de onde vem. Eu estou dando um exemplo. Ele vai apresentar a bandeja colorida na área que a pessoa está mais demonstrando necessidade, aparente vulnerabilidade. Naquele momento que Jesus precisava era comida, porque ele era homem. Ele estava com fome. Eu quero comer. Eu quero beber. O que é que o diabo faz? Aí, ó. Não és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, manda essas pedras aí transformar em pães. Vai, manda.
porque tu és o Filho de Deus, então prova, mostra. Como Jesus não tinha que provar nada para o diabo, o que é que ele usou para arrebatar Satanás? Jesus usou o quê? Usou o quê? A própria palavra. E diz, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Ele desistiu de primeira? Não. E nós estamos falando do próprio Deus encarnado. Escute, olhe para mim. Eu estou o próprio Deus encarnado. Dirá eu, dirá o senhor, dirá a senhora, dirá você e você. E ainda tem gente que fica subestimando. Subestime não. Porque o jugo para ser quebrado vai através da unção. É da unção. Aleluia. Aí e Jesus, aí ele em seguida ele fala, como foi que ele falou? A segunda proposta foi pegou Jesus, colocou lá no pináculo, lá em cima de um monte, ali mostrou todo, aliás, isso aí foi no final. Aí disse para Jesus, se lance daqui, se lance daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para não tropeçar com teu pé em pedra. O diabo usou a Bíblia. Aí Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele desistiu de segunda? Não. Pegou Jesus, levou para o pináculo, mostrou todos os reinos, todas as glórias desse mundo e disse aqui, tudo isso aqui é meu, eu herdei. Por causa de Adão, né? Todo mundo sabe que quando Adão e Eva pecaram, então o diabo herdou. Aí ele disse, eu herdei isso aqui, isso aqui tudo é meu, quem domina sou eu. Por isso que a Bíblia diz que esse mundo, né, é o príncipe deste século, que é o diabo. É por isso que ele tem cegado o entendimento das pessoas. E ele diz agora, se tu me adorares, se tu se prostrar diante de mim, eu vou te dar todos esses reinos. Ele sempre vai apresentar algo vantajoso. Ele sempre vai apresentar algo que vai encher os seus olhos, que vai lhe chamar a atenção e que vai dizer, isso aqui é bacana, vale a pena eu aceitar. Mas cuidado que pode ser um jugo. Cuidado, pode ser um jugo. Aleluia. Pode ser um jugo. E aí, beleza, volta para o testemunho. E aí o que aconteceu, pastor? E aí, irmãos, não teve jeito. Como eram 3, 2 aprovaram, 2 eram 2 a favor e eu sozinho perdi. Botaram a freezer e só refrigerante, eu segurando. Cerveja não entra aqui, só refrigerante. E eu, por enquanto, pelo menos. E aí, irmãos, o camarada insistiu tanto para botar a cerveja sem álcool. Não é sem álcool. Irmão, tem uma lábia. O diabo é um perito tem que ter unção. É por isso que quando o painho e maninha olha para o namorado e olha para a namorada que bate o olho assim, irmãos, aí, aquilo ali é um negócio, é do céu, irmão, aquilo é do céu. Escuta, jovem, tu que está aqui, ouve teu pai, ouve tua mãe, ouve a tua liderança. Turamanso faz, porque eles enxergam mais longe. Eu estou enxergando só aparência. Veja, lembra quando Samuel chegou na casa dos pais da rapaziada, como é o nome do homem? De Jessé, o belamita, né? Chegou na casa de Jessé, e aí, que era para ungir um dos filhos, aí juntaram a rapaziada de Jessé, vê logo o primogênito, bonitão, um protótipo de modelo, Eliabe, o cabo era bonito, grandão, fortão, quem sabe cabeludão, olhos azuis. Aí quando o profeta, homem de Deus, que naquele momento estava desligado, naquele momento a unção não era a mesma, olhou para ele e disse, pronto, eis que diante do Senhor está o seu ungido. Aí lá vai pegar o chifrezinho, um chifre com óleo para poder derramar na cabeça de Eliabe. O Senhor deu uma chacoalhada, né? Eu penso o Espírito Santo dando uma cotovelada assim, misericórdia, o que foi isso, Senhor? Você quer botar tudo a perder, rapaz? Você não está vendo o que eu não vejo como o homem vê? Tu está olhando a aparência dele, tu está olhando para o semblante dele, tu está olhando para o corpo dele, tu está olhando para o rosto dele, tu está olhando para os olhos, para o cabelo, tu está olhando para o corpo, tu está olhando, mas eu olho dentro. Esse não. Você veio para Deus falar com você? Receba. Suramanto faz. Aleluia. Aí depois que Jeová chamou a atenção de Samuel, aí ele acordou. Epa, é verdade. Meu Deus, misericórdia, me perdoe. Aí veio o segundo, Abinadab. E o Senhor, quando ele apresenta Samuel, aí o Senhor olha, aí Samuel olhou, já estava ligado, ou seja, a unção. Fala comigo, unção.
O jugo é quebrado, o jugo é despedaçado através da a unção de seu pai, de sua mãe é diferente. A unção da sua liderança é diferente. Por isso que Deus constituiu. Esse negócio de liderança não é coisa de homens. Isso é coisa do próprio Deus. Nuramanto sufras. Oh glória. Aleluia. Aí vê o segundo. Aí ele olhou assim na hora, o Espírito Santo aí. Reprovado. Tira da minha frente. Não tem nada de crente. Só a carcaça. Vai. Anda. Vê o segundo. Samar. O segundo não, o terceiro. Samar. Aí quando olhou, piorou. Vixe. Aí que tá longe. E vê o quarto. Não. Vê o quinto. Não. Vê o sexto. Não. Vê o sétimo. Todos eles. Nenhum era o escolhido. A unção despedaça o jugo. Deus vai lhe dar uma visão de águia para tu resolver aquele negócio. Recebe aí, ó, em nome de Jesus. Que depois você vai dizer, meu Deus, eu nem sabia como é que eu ia resolver isso aqui. Foi a unção que Deus te deu. E você vai administrar. Não se preocupe, não se angustie não. Deus está alinhando tudo. Ele está arrumando tudo, está colocando tudo no seu devido lugar. Aleluia, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Aleluia, oh glória. Ai, irmão, lá vem a maldita cerveja sem álcool. E se Deus está me usando para falar com alguém aqui, tu já está recebendo, não já? Recebe aí, meu amado irmão. Não me olhe para mim assim, como um pastor indelicado. Não, eu não quero ser indelicado. Eu estou lhe contando o que eu vivi. Aí veio a sem álcool, irmão. Aí você é o criatura, mas tu está vendo aqui em cima? Cerveja. Mas aqui embaixo sem álcool. Mas olha em cima, cerveja. Mas olha embaixo, sem álcool. Eu disse, criatura, olha para cima, cerveja. Olha para baixo, sem álcool. Eu disse, essa visão de olhar para baixo é o que tem feito com que muita gente caia. Ô glória, olha para baixo, já vai revelando um negócio. Olhe para cima, para de ficar olhando para baixo. Olha para cima. Mas fulano está fácil, ele está dando certo. Olha, você tem que olhar para cima. Deixa fulano com Deus. Fulano está fazendo assim, está funcionando. Deixa ele com Jeová. Olhe para cima. Aleluia. Olhe para cima. Glória a Deus. E aí botaram, irmão, o trem da sem álcool. Está lá, ô Jesus. Não demorou muito. O sócio que tomava refrigerante, de vez em quando pegava um suquinho na geladeira, agora mudou. Começou a pegar o quê? O quê? Sem. E o rapaz se vigia. Aí ele ia para o escritório, botava em cima da mesa. Eu dizia, tu vigia. E tu que é inimigo? Para de ser fanático. Rapaz, você é muito fanático. Você é um crente muito... Você é um cara novo, mas parece que não tem visão. Sua visão é muito... Eu disse, meu filho, me escuta. Tu está abrindo um brecha. Você está dando legalidade para o inimigo. E é assim, ele começa com uma brechinha pequenininha. Começa com uma mentirinha pequenininha. E com essa mentirinha pequenininha, e quase que imperceptivelmente ela vai se aumentando. Começa com atitude, sabe, pequenininha. Aquela atitude que Jeová está reprovando. Mas começou de forma bem pequenininha. E de repente ela foi se alastrando. Você pode ver que um alcoólatra, ele não nasceu alcoólatra. Ele começou a beber socialmente. Um dependente químico, ele não nasceu dependente químico. Ele não se tornou deitou bem e acordou dependente. Não. Geralmente começa devagarinho. E diz a Bíblia que um abismo vai chamando outro abismo. É por isso que tem que ter a unção para despedaçar. Homem, tu vigia, para com isso, vigia. E eu lutei, e da cerveja sem álcool passou para onde? Passou para de álcool. E da de álcool passou para uísque. E de uísque passou para mais algumas coisas e hoje está afastado. Ele e a esposa dele. E a guerra travou. E eu quase morro. Eu disse que essa briga entre empresa e paz. Eu prefiro entre dinheiro no bolso e comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Eu prefiro em uma vida confortável, mas atribulado, afastado de Deus. É melhor passar uma vida enfrentar algumas fases na vida com algumas
vamos dizer assim, restrições, porém convicto de que a unção de Deus está presente. Aleluia! Está trabalhando sua vida espiritual? Aleluia! Está lhe tirando a paz? Está lhe falando, está lhe fazendo pensar uma besteira e até falar de vez em quando? Está lhe atribulando e tem hora que a paz vai embora? Porque quando faz isso, o que acontece? Conclusão, vixe, meu Deus, esse negócio está certo, não está? Valeu, 9:20. Conclusão, o que é unção? Irmãos, a palavra unção no hebraico que aí eu não sei falar, é shemen, ou shema, é um negócio desse aí, mas o significado é gordura, óleo. Que é isso? E aí a gente vai observar, né, que isso fala de quê? O óleo, ele simboliza força. Óleo, unção, óleo, vem, que inclusive é um dos símbolos, né, que é usado para ungir, que é óleo, que unge, que ata, que cura, que transforma. Então vem o que? Vem o óleo e vem a gordura. A gordura, ela aponta para quê? Para força. Veja que quando vai comprar um animal, ninguém quer comprar um animal magro, que é sempre gordo. Por que não? O gordo tá gordo, tá sarado, tem força. A unção aponta exatamente para isso, para o óleo e para a força. A força, ou seja, o vigor. E isso é o que? Era exatamente o que Deus estava fazendo na vida do seu povo, fortalecendo o povo novamente para resistir e vencer os inimigos. Aí eu vou repetir o que eu falei lá no início. Você está aqui hoje, não é por acaso. Deus lhe trouxe para lhe revestir. O revestimento da parte do Senhor, o fortalecimento está sendo liberado sobre a tua vida nessa noite, e você verá como vai ser diferente aquela causa que você quase não está mais conseguindo administrá-la. Então, algumas coisas que fogem do controle, que ficam inadministráveis, mas para Deus não. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Deus faz o quê? Deus despedaçou. Diga comigo, Deus despedaçou. Deus despedaçou o jugo. Qual é o jugo que está querendo tirar a sua graça? Qual é o jugo que está querendo tirar a sua paz? Qual é o jugo que está querendo tirar a sua comunhão com Deus? Qual é o jugo que está querendo tirar a unção, a intimidade com Deus? Qual é? Hoje eu liberei essa palavra. Deus está despedaçando. E aquela amizade que Jeová não está aprovando, no surremafaz, o Senhor vai afastar, viu? E não fique triste não, porque é o cuidado do Senhor. É o cuidado do Senhor. Porque tem amizades que não vêm do Senhor, viu? Que já é influência. E o Senhor está derramando nessa noite uma nova unção sobre você. E você vai dizer, rapaz, é mesmo, peraí, isso aqui não está me ajudando não, isso aqui está me adoecendo. Quer saber de uma? Meu nome é Já. Fui. Deixe quem quiser ficar torto, fique lá. Mas você não, porque você é diferente. Você tem uma chamada e não queira fugir. Você tem uma chamada. O inimigo sabe disso. Por isso que apresenta a bandeja, apresenta pão, sabe? Apresenta as propostas. Vem aqui, ó. Isso aqui é bom para você, anda, vai.
Mas não vai por esse caminho não. Porque a unção, ela quebra, ela despedaça o jugo. O jugo. O jugo. Em nome de Jesus. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Glória a Deus. A unção despedaça o jugo. Aleluia. Então a armadilha não vai funcionar por causa da unção. Glória a Deus. A arapuca que estão tentando arquitetar não vai prevalecer por causa da unção. A mentira, a calúnia, ó, que estão arquitetando para jogar nas redes sociais como ventilador, para tentar gerar uma confusão dos infernos. O Deus que me trouxe aqui, prata nessa noite, não prevalecerá por causa da unção. A unção. Fique de pé, levante-se dando glória. Levante-se dando aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quem vai ficar confundido são eles. E aqui eu fecho agora. Uma coisa linda. É quando o Espírito Santo. Aleluia. Aqui, ó. Olha o seu operador aqui para me falar aqui, ó. Lá vai, ó. Escuta. Aleluia. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a tua alma. Aqui está escrito a minha alma, mas eu vou parafrasear. A tua alma. Mas vamos lá. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Vamos dizer junto, eu vou falar se repete. Vamos lá, digam com força. Fiquem envergonhados, confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem, diga, voltem com as costas cobertas de vergonha. Os que dizem ha, ha, ha. Está na Bíblia. Aleluia. Agora levante suas duas mãos assim, levante. Não assim. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. Engrandecido seja Deus. Engrandecido seja Deus na minha vida. Engrandecido seja Deus na minha família. Engrandecido seja Deus no meu ministério. Engrandecido seja Deus no meu matrimônio. Para quem é casado e casado, e para quem não é, fala, porque já vai estar preparando. Engrandecido seja Deus nas minhas finanças. Engrandecido seja Deus nos meus bens. Engrandecido seja Deus nos meus sonhos, propósitos, projetos, ideais, objetivos. Que tudo, absolutamente tudo esteja alinhado com a vontade soberana do meu Deus. E eu sei que essa unção que está sendo liberada nesta noite sobre mim, remando fadiga sobre mim, me capacitará para que eu possa triunfar diante deles.